Fala, moçada, sejam bem-vindos a mais um Agrosucessão. Aqui é o nosso ponto de comunicação, nossa troca de ideia, nossa prosa sobre sucessão familiar no agronegócio, que é o que a gente ama, é o que a gente faz. Mas eu quero abrir nesse primeiro momento para você, empreendedor, que tem vontade de expor sua marca dentro de um podcast. Aqui é o seu lugar do agro. Então, fique à vontade, me mande um direct que eu vou ter o prazer de receber você aqui. Hoje eu tô com um parceiro, eu já conheço há mais de, sei lá, uns 10, 15 anos, né? Rapaz, Que, vai ter. muito tempo. Que é Léo Honorato. Obrigado, Léo, por estar aqui. Prazer te receber. O Léo, moçada, é um advogado de muito sucesso aqui em Goiânia. E eu acompanhei a carreira dele, mesmo que em paralelo, um pouco distante, mas desde que ele saiu da faculdade, saiu do colégio, né? Porque ele é mais velho que eu, mas ele saiu do Agostiniano, que foi onde a gente estudou, e a gente sempre acompanhou os processos, né? Então, eu sei da essência do ser humano, que é o Léo, sei da essência do homem e do profissional que ele é, e consegui ver ao longo da carreira tudo que ele construiu. Claro que a gente não sabe os detalhes, né? Só quem vive sabe tudo que passou, mas é um prazer te receber aqui, cara. Queria que você se apresentasse, falasse pra turma quem que é o Léo. Fala, Dani. Primeiro, obrigado pelo convite. Parabéns pelo podcast, parabéns pelo trabalho, parabéns por trazer esse tema importante, né, na parte jurídica também. Que as pessoas às vezes acham que é chato, mas eu tenho certeza que não vai ser chato, porque é muito importante, é muito prático. Acho que todo mundo vai conseguir se identificar em alguma das coisas que a gente vai falar aqui. E é isso, a gente se conhece já há algum tempo, né? O futebol nos manteve, inclusive, cada vez mais próximos. De fato, lá no colégio, saí de um revolucionário para um engravatado, né? Muita gente que me conhecia no colégio talvez até se espanta com o grau de formalidade aí que eu tô hoje em dia, mas acho que tudo isso é parte, inclusive, de um processo de amadurecimento, né, das pessoas. E é isso, vamos tentar agregar aqui pro seu público também. Não, moçada, isso aqui tá sendo humilde, porque deixa eu te falar. Por que que o Léo tá aqui hoje? O Léo não é um fazendeiro, ainda, né, Léo? Não É. é, quem sabe um dia. Só que ele é um advogado de muito sucesso que trabalha com a sucessão dentro do agronegócio. E os resultados que o Léo tem são expressivos, que é realmente resultado da carreira sólida que ele tem. Então, essa prosa de hoje, moçada, é para você entender dentro de um âmbito jurídico, e não só isso, porque a nossa prosa não é só nisso, né, Léo? Sim. Nós somos pessoas que temos histórias, temos experiência nesse bastão, então é uma pessoa que já acompanhou, sei lá, Léo, mais de 100 sucessões, vamos colocar Ah, aí? já. Eu de fato não sou fazendeiro, mas meu pai tem fazenda, meu sogro tem fazenda, então, de fato a fazenda faz parte do meu dia a dia desde que eu sou criança. E desde que eu comecei a trabalhar com sucessão, né, com planejamentos sucessórios, o ambiente do agro foi um ambiente muito próximo a mim, porque é de fato um ambiente propício para planejar, porque eu tenho certeza que todo mundo conhece uma família que não planejou e deu errado, né? Então, hoje, graças a Deus, a gente já acompanhou mais de 100 famílias nessas estruturações, não só Goiás, Centro-Oeste principalmente, mas também no Brasil inteiro. Show de bola. Então, moçada, a prosa de hoje é sobre isso. E o intuito, a ideia fundamental são trazer histórias e casos que você se identifique. Fala, cara, eu não posso errar igual esse cara errou. Ou, esse cara aqui deu certo. Então, Léo, eu queria, cara, primeiro que você contasse realmente quem é o Léo, um pouco da sua trajetória. É, quem é o Léo de 18 anos atrás e quem é o Léo hoje? Me fala um pouco da sua trajetória mesmo. Tá, vamos lá. Bom, eu sou filho de uma funcionária pública, minha mãe, e meu pai foi bancário, né, aposentado, e nunca tive na iniciativa privada. Então, quando eu estava lá no colégio até então, fui fazer faculdade de Direito, entrei na faculdade com o objetivo de ser juiz, e estudei muito para ser juiz, isso foi muito bom, que me deu uma bagagem, mas por N motivos dentro da minha trajetória, eu fui para a advocacia. Comecei estagiário num escritório do então professor meu, Lúcio Flávio, que hoje é meu sócio. Fui crescendo dentro do escritório. Então, de certa forma, teve até uma sucessão, não familiar, mas uma sucessão societária dentro do meu escritório. E hoje o nosso escritório está com mais de 120 colaboradores. Hoje nós temos uma unidade em Rio Verde, inclusive focada em atendimento do agronegócio da região
que é muito próspera ali do agro, estamos muito forte também em Cristalina. Hoje a gente tem o nosso escritório, ele é focado em estruturações empresariais, não só do agro, mas também privadas, trabalhando tanto essa parte de governança, né, entre sócios, mas também essa estruturação de sucessão empresarial. Então, falando resumidamente um pouquinho da minha trajetória, seria isso. Léo, e até trazendo, cara, assim, eu quero falar agora direto com o sucessor, que hoje muitos deles fazem faculdade e seguem no mesmo caminho. Mas concorda comigo que não faz diferença do cara que fez sucesso da faculdade do direito até o sucesso no direito, e o cara que fez sucesso na zootecnia até o sucesso na zootecnia? Uhum. Por quê? É uma trajetória que ela se assemelha, vai mudar o ramo de trabalho, mas ela se assemelha. O que você pode falar pro sucessor que tá nos ouvindo, ou até um ouvinte que o cara tá na graduação, mas ele ainda tá naquela do sonhador? O que é o diferencial que você viu de história de base do cara que teve sucesso? Tá. Eu acho que assim, não existe uma única forma de sucesso, né? Eu conheço a minha e eu ainda não alcancei o sucesso que eu quero, mas graças a Deus tem sim uma história muito superior à que eu imaginei lá no começo. Como eu disse, eu vim de uma mãe excepcional, inclusive, mas servidora pública, e meu pai é aposentado, e eu fui para a iniciativa privada, que é a advocacia. E eu tinha essa pergunta, eu me fazia essa pergunta, né? Como que eu vou advogar se eu não conheço nenhum empresário? Né? Poxa, eu queria ser juiz para eu ter estabilidade, para eu ganhar meu salário fixo ali, tudo certo. Decidi para advocacia. Como que eu vou ter sucesso profissional na advocacia? O que eu fiz foi justamente, talvez, essa pergunta e o que você está propondo para as pessoas. Pegar pessoas que já estão nessa posição que eu gostaria e ver o que elas fizeram. Eu falo muito que a carreira é como se fosse uma viagem, né? Então, assim, eu quero ir para tal lugar. A primeira coisa que você tem que saber é para onde você quer chegar. Definir, eu quero ser um advogado do direito societário, que trabalhe com planejamento de sucesso. Quais são as pessoas que já estão onde eu quero chegar? E o que eles fizeram? E aí eu comecei a mapear. À época não tinha rede social. Então o que eu fiz? Eu ia nos meus professores, eles eram as minhas referências, e perguntava: como que eu tenho sucesso? Como que você tem cliente? Eu ficava fazendo essas perguntas. Hoje eu acho que tem uma facilidade que é a rede social. Você pode ver, por exemplo, poxa, eu sou um sucessor e eu tenho uma dificuldade muito grande de ter essa sucessão na empresa do meu pai. Quem é um cara que me inspira? Poxa, tem o Daniel. O que o Daniel faz? Deixa eu ver o que ele faz, deixa eu entender o que o Daniel faz. No meu caso, o que eu identifiquei de padrões? Eu percebi que todos os advogados que eram bem-sucedidos davam aula. Eu percebi que todos os advogados que eram bem-sucedidos davam palestra. Eu percebi que todos os advogados bem-sucedidos participavam de ambientes de OAB, de ACIEG, de foros empresariais. E eu comecei, então, a tentar replicar isso. Eu comecei a tentar dar palestra. A primeira palestra que eu dei, eu formei um projeto de palestra e eu mandei para todas as universidades do estado de Goiás. Não recebi nenhum ok. Uma delas eu tive a felicidade de falar: olha, vem cá, dia tal, vai ter um evento aqui. Fui. À época eu dei essa palestra lá. Sinceramente, foi horrível. Eu me lembro que depois uma pessoa foi no meu Facebook e falou assim: nossa, a palestra foi ruim. Eu poderia ter parado ali, né? Depois eu até entendi que ela era próxima a uma pessoa X aí, mas enfim. Poderia ter parado ali, mas não parei. Continuei me dispondo a tentar fazer aquilo, entender que aquilo ali era um processo. Na minha segunda que eu consegui, já tive um resultado bem mais interessante, porque eu já estava mais preparado. Eu já tinha pego aquela experiência. E aí eu já tive feedbacks bons. E aí o curioso foi que dessa segunda já veio a terceira sem eu precisar ir atrás. E assim sucessivamente. Então, basicamente, o que eu fiz na minha carreira e continuo fazendo é: quem são as pessoas que estão onde eu gostaria de estar? O que elas fazem? Você vai ver que você vai encontrar alguns padrões. E hoje a gente tem a felicidade de ter uma facilidade de ter acesso a pessoas como você, como eu, como tantos outros, que você vai acompanhar o dia a dia, você vai ver o que essa pessoa faz, o que ela pensa, dicas, enfim. Mas na advocacia, que é um ramo muito específico, palestra, aula,
rede social, que hoje é a maior sala de aula que tem. Hoje, inclusive, eu só dou aula em pós-graduação, porque a graduação toma muito tempo. Mas eu falo muito em rede social, eu tento fazer muito conteúdo, que ali é uma sala de aula bem mais ampla do que seria uma sala física, né? Então, Sim. foi assim que eu tentei chegar onde eu tô. Cara, o que eu acho muito interessante, Léo, é o seguinte. Você contou toda a sua trajetória e, na verdade, as estratégias que você teve. Uhum, Mas um ponto que eu acho muito incomum é ser um fazedor. uhum, Porque você poderia ser um sonhador, uhum, ter todas as suas estratégias, mas não ter colocado a cara a tapa e mandar a sua palestra para, sei lá, 100 universidades. uhum, Só que isso é você ter coragem de se expor ao ridículo de 99 nãos. uhum. Agora, se você fosse frustrado por 99 nãos, ou por o único sim que você teve ser ruim, você não teria tido mais, sei lá, 1000 palestras pela frente. Sim. Então, ser um fazedor durante a trajetória, eu acho que isso é um grande diferencial. Agora, o que você enxerga, ainda nesse tema, sem ser da advocacia, para o profissional das agrárias, por exemplo? Claro que você não vai saber a estratégia Uhum. da profissão, mas como pessoa, o que você enxerga que é a diferença de por exemplo, de um patriarca que você atende e fala, cara, esse cara aqui, ele fez a faculdade. Claro, tem muitos que não fazem mérito deles também, que fez a faculdade e ele conseguiu ter sucesso. O que você acha que é a diferença desse cara da graduação até esse sucesso? Tá. Eu vou te ser muito sincero, eu acredito muito na formação pessoal, né? Eu sou daqueles que acham assim, eu sempre ouvia, a advocacia tá sobrecarregada, não tem espaço, não. Acredito que você já tenha Mesma ouvido coisa. muito isso, né? Mesma coisa. E, sinceramente, é muleta, né? Muleta para quem não consegue algum resultado. Eu acredito muito na formação pessoal. Todos os grandes empresários que eu já conversei, e aí eu estou falando de todas as áreas, são pessoas muito bem capacitadas, muito bem formadas, né? E eu tenho falado isso muito para todo mundo, sobre virtude, sobre você ser uma pessoa virtuosa. Eu reservo todos os dias para fazer uma atividade física, fazer uma boa leitura e estudar a minha profissão. Então, todos os dias eu estudo a Bíblia, porque eu sou cristão, então eu acredito muito na espiritualidade, faço atividade física, leio filosofia e leio alguma coisa relacionada ao meu trabalho. Eu desafio qualquer pessoa que estiver assistindo a ter um hábito de diariamente dispor tempo para você cuidar do seu corpo, cuidar da sua cabeça, cuidar do seu espírito, se não vai ter sucesso profissional. Esses dias eu estava falando inclusive, um amigo nosso que é engenheiro, o Palito, né, o Guilherme Rodrigues, um abraço para ele. E eu falando disso para ele, falando, cara, forja. E ele comentou comigo que ele foi falar lá, hoje ele é sócio de uma grande empresa aqui do estado de Goiás. E ele foi falar com os colaboradores dele, e ele falou sobre virtudes e tal. E aí o sócio majoritário da empresa dele, que é o fundador, começou a engatar uma fala sobre filosofia e tal. E no final, o cara virou para ele e falou, pô, Guilherme, não sabia que você... E ele ganhou uma confiança disso. Não tem jeito, sabe? Então, o que eu falo para todo mundo, você quer ser uma pessoa de sucesso? Cuide de você. Se você é uma pessoa que lê, tem hábito de leitura, hábito de cuidar do seu corpo, portanto você vai ter disciplina, eu tenho certeza absoluta que você vai ter sucesso profissional. Certeza absoluta. Agora, uma consultoria pessoal, como que você fez a gestão do tempo para você? Sua agenda é cheia. Se você quisesse trabalhar de meia-noite, você trabalharia. Como que você fez a gestão do tempo para você ter essa disciplina? Porque eu tenho certeza que isso dá resultado. Como que você fez essa gestão? Cara, então, gestão de tempo é um tema bem complexo e talvez eu nem seja a melhor pessoa para falar disso, mas o que eu fiz? Eu acreditei nisso e coloco isso como obrigação na minha vida e prioridade na minha vida. Ao ponto de eu tô com um recém-nascido de 1 mês. Eu preciso, portanto, acordar um pouco mais cedo do que eu já acordava para fazer isso. E por quê? Porque eu acredito nisso. Eu acho que eu sou um profissional muito melhor hoje, desde que eu comecei a fazer isso. E olha, assim, eu falo muito pra galera lá do meu escritório. Eu falo assim, gente, às vezes vocês olham para mim e não vê o que eu faço para estar onde talvez eu esteja hoje. Mas, assim, tem 10 anos que eu faço isso. Tem 10 anos que eu estudo todos os dias, tem 10 anos que eu faço atividade física, eu tenho disciplina, eu sou uma pessoa disciplinada. Então, prioridade, eu faço isso no primeiro momento do meu dia, eu acordo todos os dias 5 e meia da manhã e faço isso todos os dias como prioridade. Eu preciso fazer isso mais cedo porque a advocacia é um negócio que se eu vou tirar o horário, vou tirar das 8 às 10, 8 às 9 e meia, 8 às 10, eu vou ter uma audiência, eu vou ter uma reunião, eu vou ter um problema de um cliente no início da manhã. Então eu tenho que fazer antes do horário de expediente.
né? Não faço à noite, porque à noite eu vou ficar com os meus filhos, com a minha família. Então, a minha gestão de tempo isso aqui é a minha prioridade. Vou fazer antes do meu horário de expediente e eu vou colocar o resto dentro da minha... Eu acredito muito realmente nisso, portanto, ela é minha prioridade, eu faço isso no primeiro horário da manhã. Cara, show demais. E eu acredito que qualquer pessoa realmente colocar isso como prioridade, a vida vai mudar. O corpo tem mais disposição, a mente está mais tranquila para agir, você traz informação nova, sua base de dados aumenta. Dani, um sucessor que se dispõe a ter esse hábito, você pode ter certeza que ele vai ter muito menos trabalho no dia a dia dele. Aquelas coisas que ele se incomodava numa empresa familiar, cara, ele já vai transcender para isso, ele vai entender, por exemplo, ele vai estar mais preparado para os conflitos que ele tem, ele vai ter uma base espiritual, uma base de leitura melhor para ele lidar com os relacionamentos que ele tem, ele vai aprender a lidar com pessoas. É diferente você acordar, você tem que estar lá 7 horas da manhã num curral, você vai e acorda 6h59 já com a roupa para você ir direto, que você está com preguiça. Você já vai chegar com o seu dia como se fosse uma obrigação, você vai chegar de saco cheio, você vai brigar com todo mundo. Quando você tem esse hábito no início da manhã, eu chego no meu escritório oxigenado, eu chego preparado e tá todo mundo lá com preguiça, entendeu? Então, eu realmente acredito muito nesse hábito no início da manhã, com essas coisas que eu te falei. É um amadurecimento, né? A Sim. pessoa que faz isso, principalmente um jovem que trouxer isso como realidade, ele vai ter mais amadurecimento, até numa relação familiar. Sim. Ele vai receber de uma forma diferente. Por Sim. quê? Tem histórias de outras pessoas. Mas dentro desse assunto, cara, a maturidade do sucessor é uma coisa que a gente entende que hoje precisa ser trabalhada. O que você enxerga dentro das histórias que você conviveu vamos falar primeiro do fracasso. O que foi esse jovem que perdeu talvez a oportunidade de uma sucessão por ignorância ou por qualquer coisa que seja? O que você vê dessa geração que precisa ser mudado? E depois a gente entra na solução. Eu vou até sendo muito sincero, assim, ó. Eu acho que o meu trabalho entra aonde o seu deveria ter entrado antes. Perfeito. O direito na sucessão, ele é muito mais para tentar evitar os problemas que uma boa formação teria evitado. Então, quando eu preciso fazer um acordo familiar para estruturar regras sucessórias por problemas que os genitores têm com seus filhos, é porque falhou antes na forja dessas pessoas. Então, eu, sinceramente, e não é fazendo uma contrapropaganda ao que eu faço, eu acredito muito mais no que você faz para uma família, da importância disso, para que o meu trabalho seja um trabalho muito mais de estruturação que vai desenvolver o que a família já fez. Então, eu acho que a nova geração, ela falha, e eu vou até mudar, porque eu não gosto de generalizar a nova geração, porque eu acho que tem muitas pessoas boas e ruins em todas as gerações. Tem desafios maiores com essa, por redes sociais, por N fatores, né? Mas eu acho que a forja pessoal, ela é muito mais importante. Eu falo isso para todo patriarca. Eu falo, olha, o principal planejamento sucessório é educação. É você educar seus filhos para a sucessão. Se você não educar seus filhos para a sucessão, todo o trabalho que eu fizer, por mais brilhante que seja, um deles vai entrar com uma ação judicial, um deles vai tentar travar uma coisa no X ou Y. Não tem nenhum trabalho jurídico que elimine uma má formação. Então, eu acredito muito na formação pessoal dessa família. E muitos dos trabalhos que eu faço hoje é por isso. É o patriarca que não consegue estruturar a sua sucessão de um ponto de vista de educação e precisa empurrar a goela abaixo com estruturações societárias. Eu prefiro muito mais trabalhar com uma família que tem uma harmonia, que já tem uma sucessão no campo preparada, que eu vou simplesmente estruturar num papel que eles já têm e trabalhar isso para o futuro. Porque a estruturação jurídica, e talvez a gente vai entrar daqui a pouco nisso, ela tem outros benefícios que não só esse cabresto sucessório, né? O cabresto sucessório ele é um remédio muito mais sério do que seria uma forja, uma prevenção como você trabalha, entendeu? Show demais, cara. E é exatamente isso. Eu sinto que
dentro de empresas urbanas, talvez isso seja mais falado, porque o sucessor ele tá mais dentro da fazenda, não, da empresa. Agora, na fazenda, como muitas vezes é uma fazenda mais longe, às vezes o menino tem que estudar, depois vai pra faculdade, ele não consegue conviver tanto. Mas, voltando na raiz do problema, que é onde a gente pode ajudar as pessoas que estão nos ouvindo, o que você enxerga dessa base familiar para ter sucesso? Porque o que hoje você já é pai, como pai, se você for pensar numa sucessão, seja no direito, seja em patrimônio, qualquer coisa que seja, ou de valores mesmo, o que você vê nesse âmbito familiar para ter essa harmonia? Uhum. Bom, primeira coisa, diálogo, né? E diálogo franco, né? A gente tem que entender algumas realidades, assim, ó. Eu faço muitas estruturações no ambiente do agro e eu tenho percebido uma realidade que talvez até depois, se você puder confirmar ou não. Mas hoje, o número de sucessores que não querem desenvolver atividade no agro é maior do que já foi. Isso, inclusive, é um ambiente até para mão de obra. Hoje em dia tá mais difícil achar mão de obra para fazenda do que já foi. Por quê? Porque as pessoas querem ir para a cidade, tem ficado mais afastado, às vezes tem uma dificuldade familiar, porque a pessoa quer trabalhar, mas a família quer ficar na cidade, os filhos querem ficar na cidade, tem que estudar na cidade, enfim. E aí o que acontece? Tem que ter, desde o início, uma transparência nisso. Eu trabalho com muitas empresas no agro que a filha quer fazer medicina, a outra já ajuda na fazenda e o filho não quer. Poxa, tá tudo certo. Só que vamos organizar isso de uma forma adequada? A filha que vai cuidar da operação, ela tem que ter uma remuneração para aquilo. O filho que vai ser médico, ele vai entrar numa sucessão, numa questão de possível futura sociedade, ele vai ter os lucros da operação, mas é justo que quem trabalhe tenha suas remunerações. E aí vem grandes desafios, né? Por quê? Porque aí tem os erros dos patriarcas, que, é meu filho, e aí você não paga um salário, uma remuneração correta. Se fosse trazer um gestor agrícola, você pagaria bônus com indicadores tais, tais e tais. Não, só que é filho. Filho, isso aqui é seu, né? Isso aqui é seu. Então desenvolve aí, porque isso aqui é seu. Poxa, mas se fosse trazer um gestor agrícola, o cara tinha isso. Qual que é o estímulo que esse sucessor vai ter de querer se desenvolver, de querer estudar, de querer buscar as coisas? Pai, isso aqui é meu, mas o meu irmão também é dele e ele não está aqui, poxa. Então, peraí, eu estou aqui numa função em prol de desenvolver isso daqui. E então, você tem que ter compreensões, a gente precisa profissionalizar essa gestão familiar para que haja um diálogo aberto, para que haja uma formação cultural desses sucessores. De falar, filha, você quer fazer medicina? Você entende que a sua irmã está tocando a operação? Eu estou buscando no mercado quanto que é mais ou menos essa remuneração e vou pagar para ela. É já deixar as claras essas situações para amanhã a que faz medicina não ficar, mas por que ela tá ganhando isso? Mas por que isso? E a outra que tá lá ralando fica, poxa, mas aí eu ganho um salário mínimo aqui e a minha irmã é médica e tá ganhando tanto, fazendo o patrimônio dela e eu tô, mas isso aqui é seu. Tá, mas é meu do mesmo tanto que é dela. Então, eu acho que as pessoas precisam, as famílias precisam entender a realidade empresarial do negócio, tratar como tal e formar os sucessores para isso. Perfeito, cara. Acho que o que eu absorvi, que realmente define tudo de uma forma muito clara, é um patriarca separar o que é um filho do que é um sucessor. O dia que ele conseguir ter essa maturidade de falar assim, beleza, ele é meu filho. Não, mas ele também trabalha. Aqui ele tá construindo a vida dele. Acho que aí as coisas vão começar a ter uma maturidade maior. Mas muitas das vezes eu vou defender esse erro dos patriarcas porque eles não tiveram isso. E um homem precisa de outro homem para ter como exemplo. Como muitas vezes eles não tiveram esse homem, é difícil eles criarem esse homem dentro deles. Então vai de muita sabedoria de quem não teve um pai assim, ser um pai assim. Então, até isso é muito bom de trazer isso em pauta, porque patriarcas que estão nos ouvindo, isso é uma lição realmente de vida. Porque vai fazer com que a sua relação pessoal com os filhos e maturidade do negócio caminhe para um lado que vai dar sucesso. Não tem erro. Porque quando um filho está inserido dentro de um negócio desse, no agronegócio, principalmente agora, nós estamos vivendo tanto na agricultura quanto na pecuária um momento de baixo. Se é um filho que é extremamente urbano e não entende
a relação direta pela sinceridade do pai, no momento desse, fala assim, meu pai não quer me ajudar. Por exemplo, estou saindo da faculdade de medicina, preciso de um suporte e meu pai não quer me ajudar. Amigo, não quer ajudar. A soja valia R$ 180 o saco, hoje vale 100. Aí a hora que o pai fala isso pro filho, ele fala, não, mas meu pai não quer me ajudar. Porque às vezes não tá dentro do negócio. Então isso protege a família em relação a tudo. Eu falo muito isso, Léo, que é o quê? Se uma família andar em unidade e na mesma linguagem, nunca vai ter erro. Então acho que se resume muito isso, né? E até acho que é bom que você falou, porque assim, talvez tem que fazer um esclarecimento aos genitores, mas também aos sucessores. Tem muito sucessor que chega lá no pai e fala assim, pai, eu tô trabalhando, a fazenda tal, o bônus do gestor agrícola é tanto. Amigo, você já viu quem é ele e quem é você? Então, cuidado. Às vezes você fica ali vendo na internet que o fulano ganha um bônus de tanto e não sei o quê. Você chega pro seu pai querendo isso. Mas calma, você não desempenha a um nível daquela pessoa. Então tem que ter um zelo. Estou falando de tratar empresarialmente, mas fazendo esse comparativo, né? Então tem que ter isso. E você falou uma coisa interessante. Sabe que eu oriento muito as famílias que estão começando? Eu atendo também muitas famílias que às vezes os filhos são muito jovens. Então, criança, né? O pai que já. É mais raro, né? Mas tem famílias que fazem sucessão já quando os filhos são crianças. É o melhor cenário possível. E o que eu falo? Falo, olha, desde cedo, cria uma rotina de reunião com seus filhos para falar da fazenda, sabe? Falar como é que tá os negócios e tal. Por quê? Porque esse filho que faz medicina, ele vai estar acompanhando o negócio, ele vai entender o negócio. E é interessante que isso gera uma cultura empresarial, isso gera uma união, isso gera compreensões. Para mesmo quem é um advogado, quem é um médico, vai entender as rotinas daquela fazenda e, consequentemente, não vai ficar naquela assim, poxa, como é que será que tá lá? Será que meu irmão tá pegando dinheiro? Será que não é, sabe? Então, é importante ter essas rotinas de fazer reuniões familiares, falar, olha, a soja, gente, você sabe como é que tá o mercado do agro? Porque às vezes acha que agro, né, enfim, então é importante ter essas reuniões também aos meus olhos, assim, para já criar essa rotina, sabe? Perfeito, Léo. Cara, eu queria que você elencasse, assim, de bate-pronto, o que seriam de 3 a 5 fatores que faz uma sucessão ter sucesso mesmo. Então, por exemplo, dentro dos seus clientes, pode contar uma história, do jeito que você se sentir à vontade. O que é um projeto perfeito de sucessão? Quais são os fatores para que isso aconteça? Tá, é difícil falar de um projeto perfeito porque cada caso é um caso. E esse é um negócio que muita pouca gente entende, acha. Hoje em dia, e aí agora falando, fazendo uma crítica à mercantilização desse produto dentro da advocacia. Como é um produto de um ticket mais alto, é muito comum na internet você ver lá assim, aprenda a fazer holding em 3 dias, aprenda a fazer planejamento em 2 dias e cobrar X mil reais. E tem muito advogado fazendo coisa errada. Eu arrisco a dizer que hoje eu mais trabalho corrigindo planejamento do que fazendo planejamento. Tem muita coisa errada, tem muita coisa errada. Então, assim, vou dar alguns poucos exemplos, né? Talvez do erro, para depois eu falar de alguns acertos. Hoje em dia está muito comum falar de holding. Vamos criar uma holding. Que nada mais é do que você abrir um CNPJ e colocar patrimônio dentro. A holding ela é uma empresa que não tem faturamento. Quando você abre um CNPJ de uma padaria, aquilo ali é uma padaria. Quando você abre um CNPJ para colocar seu imóvel, aquilo ali é uma holding. Ela não tem um faturamento, ela não opera. É só isso. Por mais bonito que pareça um termo em inglês. E aí, as pessoas chegam na fazenda e já... Vamos colocar tudo em hold. Vamos colocar tudo em hold. Vamos colocar a fazenda em hold. Vamos colocar o gado em holding e tal. A holding tem algumas vantagens. Por exemplo, você tem uma fazenda e você tem 3 filhos. E esse patriarca morre. E aí, esses 3 filhos vão herdar essa fazenda. Aí começa, uma faz medicina, outro é advogado e o outro cuida da fazenda. O que cuida da fazenda quer ficar com a fazenda. Os outros 2 querem vender a fazenda porque eles querem o dinheiro. Tá, peraí, mas isso aqui estava no CPF do pai. Agora vai estar no CPF dos 3. Como é que você vende essa fazenda se esse aqui não quer? Não, então, peraí, vamos dividir a fazenda. Beleza, tem 900 hectares, vamos dividir 300 hectares para cada um. Tá, mas nessa faixa de 300 tem a sede, nessa tem APP, nessa tem reserva, nessa tem mais pastagem.
Resultado, dificilmente você consegue fatiar uma fazenda e dividir de modo que eles ficam felizes. Por isso que a gente vê um monte de terra em inventário judicial travado, que eles não conseguem vender, porque não tem um consenso entre eles, não fica travado na justiça porque não tem um consenso de dividir. Eu já peguei planejamento, sem brincadeira, de R$1 bilhão que a terra foi vendida por 500 milhões em processo de inventário. Foi queimada. E foi o primeiro bilionário que eu conheci. Eu até falei, gente, um bilionário, o que você come? Foi interessante. Mas por isso, não teve planejamento. Simplesmente o patriarca morreu, muita terra, difícil de fazer essa divisão, difícil, uns queriam a terra, os outros não, resultado ficou preso em processo de inventário. A holding ajuda nisso, né? Então, um primeiro erro num planejamento é, de fato, entender essa questão de CPF e que a holding pode ajudar. Porque quando você coloca essa mesma fazenda num CNPJ, a partir de agora, eles não vão ter mais pedaço da terra, eles vão ter cotas. Quando o patriarca morrer, cada um vai ter 33% da empresa. Um terço, né? Enfim, mais ou menos. Resultado, lá você já vai ter estruturado assim, ó. Se um quiser vender a parte dele, como é que vai ser? Não, nós vamos fazer uma avaliação da terra com base nisso, nisso e nisso. Vai ser pago em 10 anos, parcelas anuais, 30 dias depois da colheita. Enfim, você vai, se for uma soja, independente da cultura que for. Então você vai estruturar o quê? As regras do jogo. Se um FII quiser sair, como é que vai ser o pagamento da parte dele? Coloca uma forma de pagamento que a empresa consegue se pagar. O filho que vai tocar, ele vai ser administrador. Resultado, quando o cara morrer, a empresa já está rodando bonitinho no nome do cara. Então, eu tenho um monte de gado no meu nome. Se tiver no seu CPF, você morrer, pra você vender esse gado, você tem que ter alvará judicial. Quando você coloca isso no CNPJ, você morreu, o bem continua do CNPJ, só vai mudar o administrador. Você morreu, seu filho consegue vender esse gado sem pedir autorização para um juiz. Que alvará judicial é juiz. O meu pai morreu, eu preciso vender o gado que está no CPF dele, aí tem que fazer uma avaliação, quanto que vale esse gado, para ver se pode vender, para o juiz dar um alvará para você poder vender no preço que foi avaliado. Excelente, nisso você já perdeu a venda. Só que, não é, Leonardo, então é o melhor trem do mundo aí. Realmente, eu vou chegar lá e vou colocar tudo em hold. Beleza, e tributariamente? Compensa, né? Os produtores rurais na pessoa física têm alguns benefícios tributários. Então, quando você coloca a sua operação, o gado, a soja, dentro de um CNPJ, aquilo ali vai ter uma majoração de custo tributário. Compensa? Aí é papel. Tem que pegar um papelzinho, uma caneta, ver quanto que vai ficar a diferença e ver se compensa. Tem estruturações que estão sendo usadas. Não, peraí, então eu coloco a fazenda numa holding e eu continuo explorando a pessoa física e eu faço um contrato de parceria da pessoa jurídica com a pessoa física. Mas até isso tem que ser bem feito. Tem muita gente fazendo as coisas sem cuidado e amanhã vai ter um problema. Tá tendo muita fiscalização disso. Você coloca a holding num CNPJ, aí você faz um comodato com as pessoas físicas. Comodato é um negócio, é gratuito, é um empréstimo gratuito. Tá na pessoa jurídica, só que vocês usam aí na pessoa física sem pagar nada à pessoa jurídica. Aí vem o Estado e fala assim, não, amigo, isso aqui é só negação fiscal. Você tinha que estar rodando sua operação na pessoa jurídica, não na pessoa física. Então tem muito planejamento que está sendo feito por patriarcas que a bomba vai estourar para os sucessores. Então, isso aqui é até um alerta aos genitores que estão assim, às vezes você vai numa palestra, em vez de falar de planejamento, aí você vai, contrata alguém ali que não tem tanta experiência e faz um planejamento, e às vezes amanhã a bomba vai ficar para os seus filhos. E aí é um trabalho dos advogados de mostrar para o genitor quais as opções, quais os riscos, para que essa sucessão seja uma sucessão e não uma transferência de bomba, entendeu? Então, procurei falar assim, de alguns defeitos que eu tenho visto. A holding ela é um baita planejamento para você evitar esses problemas sucessórios de inventário, né, nessas brigas de inventário, mas tem seus desafios que precisam ser cuidados. Léo, falando com um leigo agora, que sou eu, quais são as opções, não precisa falar o que é melhor, o que é pior, quais são as opções para sucessão tributária, patrimonial que tem? Vamos lá, holding, o que mais? Tá. Primeiro que assim, antes de holding tem uma questão muito simples que é testamento, sabe? Às vezes, assim, quando a gente fala de planejamento, eu gosto de falar assim, ó, não é só holding.
Planejamento é muito mais do que isso. Eu tenho que entender a realidade da família e ver o que tem que ser feito. Então, primeira quebra de falácia aí para quem está em casa. Não ache que planejamento é só holding, né? Planejamento é planejar o patrimônio e a sucessão com instrumentos jurídicos variados. A holding é uma delas. Às vezes, um testamento resolve o que o cara quer. Às vezes, esse cara só quer assim, doutor, eu quero deixar metade da minha terra, do que é meu, para um dos meus filhos, e o outro eu vou dividir entre os dois. E eu quero fazer isso porque tem um filho que me ajudou desde o início e eu acho que é justo. A pessoa pode ceder metade do seu patrimônio para quem ela quiser, inclusive não só para herdeiro, pode ser para qualquer pessoa. A outra metade é que fica reservada para os seus herdeiros. Às vezes o patriarca só quer isso. Doutor, eu quero só simplesmente fazer isso. Tá, então deixa eu ver se também é necessário fazer uma hold além disso. Ah, poxa, peraí, é uma chácara um pouco menor, que já dá para eu fazer uma segregação de matrícula e fazer um testamento direcionado de uma parte, dentro de uma avaliação. Às vezes o testamento resolve o que o cara quer, porque a holding tem seus custos. Mas realmente, na maioria das vezes, a holding ajuda nesse processo de sucessão. Porque, como eu disse, quando as coisas estão no CPF, fica muito possível de ter briga judicial. E às vezes a gente fala assim, isso é mau caratismo daquela família, eu nunca brigaria por conta de dinheiro com meus irmãos. Às vezes não é um mau caratismo, às vezes é porque é difícil. E vocês não vão chegar num consenso. Poxa, faleceu, vamos dividir as coisas. É difícil dividir fazenda. É muito difícil dividir fazenda. E é um negócio caro para você simplesmente sair assim, não, então vamos vender. Cara, poxa, como é que você vende 1 bilhão de uma fazenda assim, da noite para o dia? Então, peraí, mas eu quero continuar atuando. Então, vamos discutir arrendamento. Então, é complexo fazer essas questões. Quando você coloca o patrimônio dentro de uma holding, resolve esse problema mesmo. Por quê? Porque ali você vai regulamentar tudo. Olha, quem vai tocar a operação? Vai ser meu filho tal. Quanto que ele vai receber? Tanto. E se quiser fazer venda da fazenda? Maioria. Então, são 3 filhos, eu vou definir que 2 pode anuir com venda. Aí vai vender a fazenda, vai dividir. Esse que não quis vender vai receber uma parte. Ah, beleza. E se ele quiser vender a parte dele? Não é vender a fazenda, é vender a participação dele na empresa. Vai fazer uma avaliação, vai pagar em tantas vezes. Então, a holding ele é um baita instrumento para fazer essa sucessão. Mas tem inúmeros outros. Tem muita gente que quer fazer planejamento não para sucessão, para blindagem de patrimônio. Então, por exemplo, o cara quer colocar o patrimônio numa holding porque o CPF dele já está indo pro pau porque teve uma quebra de safra, por exemplo. A ideia dele é fazer um planejamento. E aí ele quer usar a holding para quê? Porque se for procurar coisa no meu CPF, o meu patrimônio vai estar no meu CNPJ. Tem muita gente que procura holding para fazer blindagem. E tem que ter muito cuidado com blindagem, porque inclusive tem alguns aspectos até jurídicos em cima disso. Eu ouvi dizer de uma situação que a blindagem foi feita com um divórcio. Olha como assim, não é necessariamente holding. O que esse cara fez? Foi interessante. E a gente vê em literatura, não sei se isso existe, não. Ele tinha um problema no CPF dele, a fazenda estava no CPF dele, o gado estava no CPF dele e a casa estava no CPF dele. O que ele fez? Ele divorciou da esposa, a fazenda ficou com ela, o gado ficou com ele e a casa ficou com ele. Por quê? Porque casa é bem de família e o gado cai um raio amanhã lá e o gado sumiu, né? Então ele fez blindagem de patrimônio com divórcio. Então, às vezes a gente ouve muito falar de holding, mas tem vários instrumentos jurídicos que podem ser utilizados por um propósito. Só a ressalva de que eu estou falando aqui de algumas situações hipotéticas, mas não estou recomendando que sejam feitas, porque tem várias consequências disso, né? Aqui eu estou só dando alguns casos exemplificativos para a gente ver que planejar não é só fazer holding, tem muitas outras coisas que dá para ser feito, sabe? Bom demais. Eu tô rindo aqui, depois o povo achava... Não. Arrumei a desculpa perfeita pra eu separar. Não, pra separar. Pra divorciar. Tá doido. Então é assim, aí o cara ainda vai usar assim, tá, então, amor, nós temos que divorciar para proteger nosso patrimônio e a gente vai ter que ficar uns 2 anos separados para dar realmente sustentação para essa tese. E eu tenho que arrumar uns casinhos aí também para dar. Pra ficar mais real, né? Não, Enfim, Deus do livre. Faça isso não, gente. Não, mas é bom demais, cara. Léo, deixa eu te falar. Você trouxe um exemplo seu
de uma fazenda que você fez de mais de 1 bilhão de patrimônio. Mas talvez tem gente que está nos assistindo que não tem esse patrimônio todo. Ainda, se Deus quiser, vai ter. Mas para pessoas que hoje têm um patrimônio mais enxuto, ele consegue acessar um advogado para fazer isso? Você recomendaria? E por quê? Recomendo, assim, planejar patrimônio, planejar sucessão, eu recomendo para todo ser humano, sabe? É porque às vezes, e é bom que a gente está falando sobre isso, porque às vezes a gente leva a sucessão e planejamento só para estruturações grandiosas, grandes grupos, holding, nome em inglês, mas o serviço de planejamento, ele deve ser feito por todas as pessoas. Eu faço desde que eu comecei, que eu trabalho com isso, não é casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu faço desde que eu comecei. Você tem que planejar. Poxa, você vai comprar um patrimônio? Será que é mais interessante eu fazer isso na pessoa física ou na minha holding? Poxa, se você abre uma holding desde o início, você tem alguns benefícios. Você já pode, por exemplo, comprar imóvel direto na sua holding. Porque tem muita discussão de pagar ITBI quando você vai colocar essa terra no seu CNPJ. Esse é um ponto, inclusive, de alerta. Tem muito advogado que vende para cliente assim, não tem ITBI quando você pega a sua fazenda e coloca numa holding, não. Não é bem assim. Primeiro que se tiver atividade imobiliária, tem ITBI. E segundo que as prefeituras, o que elas têm feito? No seu imposto de renda, a fazenda vale 1 milhão. Só que ela vale 20 milhões no valor de mercado. Quando você abre uma holding, você integraliza, você coloca ela na holding por 1 milhão de reais. A prefeitura vem e fala assim, olha, a imunidade que a Constituição dá é até o valor que você está declarando, que é de 1 milhão. Só que eu estou avaliando sua terra aqui, ela vale 20. Então você tem que pagar ITBI em cima de 19, entre o que vale e o que você está falando que vale, e cobrando ITBI em cima disso. Aí, lógico, tem ações judiciais para isso, mas tem muito advogado que não fala isso para o cliente. O cara vai fazer um planejamento societário, vamos fazer uma hold, vamos. Aí chega uma conta de ITBI lá de 2 milhões de reais para o cara pagar. Fala, doutor, o que é isso? Uai, prefeitura agora está cobrando isso, você acredita? Então tem que tomar cuidado com isso. Mas assim, não necessariamente você que está começando, você que tem uma fazenda menor, não necessariamente é recomendável para você fazer uma hold, mas necessariamente é recomendável que você faça planejamento, que você estruture um acordo familiar, que você estruture regras de governança, que você estruture um planejamento tributário dentro do seu negócio. No agronegócio, tem muita gente que compra terra com benefício tributário e pouca gente sabe disso, pouca gente se planeja para isso. Então, planejar é muito mais do que fazer holding, é muito mais do que sucessão só, né? Porque a gente, eu sou novo, eu não vou morrer, por que eu vou pensar isso? Não, você pode planejar todo o caminho da sua família desde já. E quanto antes você faz isso, é melhor para tudo. Se você faz isso desde o início, se você tiver um problema no seu CPF, é mais difícil alguém falar que você está blindando patrimônio. Poxa, eu fiz isso quando não teve quebra de safra. Como que eu estou blindando patrimônio? Como que eu estou fraudando credor? Se você faz isso desde o início, você aproveita muito mais benefícios tributários. Você não vai ter discussão de TBI, você não vai ter discussão de muita coisa. Se você faz isso desde o início, você consegue estruturar esse planejamento e já inserir seus filhos dentro desse planejamento, que você diminui o custo de um futuro imposto lá quando você morrer. Então, sinceramente, Leonardo, tem uma faixa de patrimônio que é relevante para fazer patrimônio, fazer planejamento? Não. Você deve fazer planejamento independente do patrimônio que você tenha. Aí, o instrumento que você vai utilizar tem faixas de preço. Vou fazer uma hold para uma chácara. Pô, tá, qual é o seu objetivo? Deixa eu entender. Às vezes vai ter, mas só por questão de valor, não, entendeu? Então, planejamento. Gente, absolutamente toda pessoa deve planejar. Toda pessoa. Perfeito, Léo. Cara, show de bola. E você que é um cara estudioso da filosofia, fazer até uma pergunta inusitada, cara. Porque eu realmente não sou um estudioso, mas eu gosto da ideologia que... até mais técnica, vamos em português, mais viajada. Eu acho interessante. Tem algum ponto da filosofia que você acha interessante sobre a sucessão ou sobre o agro? Cara, assim, na verdade a filosofia ela serve para tudo, assim. Então ela vai te direcionar em todos os ambientes da sua vida, né? Então profissional, pessoal e tudo. Então, relativamente em sucessão especificamente, a filosofia ela pode te ajudar em te forjar como esse sucessor, como ser humano.
Por quê? Porque você vai ter uma compreensão de mundo diferente do que você não teria. Aí eu vou, então, filosofar. E a filosofia das mais simples possíveis, que é o mito da caverna, né? Hoje em dia, a gente tem uma tendência da nossa geração, e isso vai agravando para baixo, a você viver dentro dessa caverna. O mito da caverna, as pessoas estão presas ali dentro de uma caverna, de costas para a entrada principal, e elas só veem o reflexo. Aí tem pessoas atrás delas, com alguns instrumentozinhos, e essas pessoas que estão de costas, elas só veem as sombras do que essas pessoas que estão atrás estão refletindo. E aí essas pessoas ficam simplesmente achando que aquilo é a verdade. A gente tem muito disso hoje. A gente vê os stories, a gente vê as redes sociais, e são coisas talvez editadas por pessoas que estão aqui atrás, e a gente fica preso dentro dessa caverna, olhando aquilo e achando que é uma verdade. A gente acha que a sucessão do outro sempre é melhor que a nossa, a gente acha que a família do outro é sempre melhor que a nossa, a gente acha que o outro é sempre melhor que a gente. Então, a filosofia, e aí eu só estou justificando o porquê de estudar filosofia. A filosofia é o que te faz converter, é o que te faz deixar de ficar olhando para a sombra e voltar os olhos para a luz, para você ter essa iluminação. Então, qual que é a dica que eu dou, partindo desse ponto de vista de filosofia, para quem é sucessor? Muito cuidado com quem você tem de referência. Muito cuidado com as suas referências, inclusive digitais. Eu conheço seu bastidor e eu posso te dizer que você é uma referência excelente para quem está se assistindo. Você não é alguém que edita as coisas para que essas pessoas vejam o que não é. Então, busquem referências como o Daniel, que vai conseguir te converter para o que é o real. E aí, dessas referências, busquem ter cada vez mais contato com elas. Às vezes você já tem um certo contato com o Daniel, de stories, de alguma coisa, mas conversa com ele, troca uma ideia com ele. O Daniel vai soltar alguma mentoria, algum curso, poxa, faça. Porque aí você vai conseguir ver não só a sombra do Daniel, mas o que o Daniel de fato tem a revelar, porque realmente eu te acho uma pessoa que pode contribuir muito com esses sucessores para essa caminhada deles de parar de ficar olhando só o fundo da caverna e olhar para a luz. Massa demais, cara. Obrigado. E realmente é isso. Porque assim, o que eu enxergo na internet é porque se você quiser parecer ser, é muito fácil. É muito fácil, cara. Agora, você realmente ser aquela pessoa é o que traz verdade. E aí é uma coisa já minha. Eu não dou conta de parecer ser uma coisa que eu não sou. Pra mim, meu cérebro dá tilt. Eu sendo, eu falo a verdade, o que eu acho, o que eu não acho. E é isso que a outra pessoa precisa ver. Porque, cara, eu sou de carne e osso, eu erro, eu errei, fiz isso, acertei, meus acertos vocês façam, meus erros vocês aprendam comigo, não erre o que eu já errei. Isso eu acho muito interessante. Léo, mas hoje você é um cara que é pai, já tem 2 filhos. O que mudou do Léo, vamos colocar assim, solteiro, não pai, pra hoje? Eu te diria que tudo, eu sempre fui assim, eu sempre trabalhei muito e de fato sempre fui muito disciplinado com o trabalho e tudo. Continuo trabalhando muito, mas o que mudou foi eu priorizar a minha família. Eu sempre priorizei minha esposa também, mas acaba que os filhos te dão esse estalo assim. De modo que os meus horários com meus filhos são inegociáveis. Eu tentei mudar toda a minha gestão de tempo em torno deles. Então, por exemplo, eu preciso chegar em casa das 6 às 8h30 para eu ficar com a minha filha, dar banho nela, fazer ela dormir e tudo mais. É lógico, eu preciso viajar para dar uma palestra fora, eu preciso dar uma aula, eu preciso dar uma palestra. É lógico, não é, então não vou, enfim. Mas eu priorizo isso. E, consequentemente, realmente o que mudou muito na minha percepção foi, hoje realmente tudo que eu faço é por eles. Tudo que eu saio de casa para trabalhar, antes você saía por alguma coisa, poxa, eu tenho as minhas aspirações e tal. Hoje eu penso muito neles. Hoje eu quero comprar uma casa porque é melhor para eles. Hoje eu quero comprar uma fazenda porque eu quero que eles cresçam nesse ambiente. Muda um pouco, mudou para mim esse. É lógico que eu continuo pensando em mim, é lógico que eu continuo, eu quero jogar meu futebol, jogar meu futevôlei,
Eu sei que é importante. Mas a minha prioridade realmente é a minha família, é de construir as coisas para eles. Cara, isso é massa demais, porque muda a essência do ser humano. Se eu vou pegar pra ver, a gente, como cristão, acredita muito que o pai, ele foi, o homem, ele foi feito pra ser pai. E quando, eu ainda não tenho essa noção porque eu não tenho filho, mas te ouvindo, acho que a verdadeira essência do homem só é jogada pra fora, realmente, floresce, hora que você é um pai. Porque você fala assim, cara, agora eu entendi, né? O amor de filho, eu acho que é uma explicação boa para o amor de Deus. Eu não sei te explicar o amor de um pai por um filho. Eu não sei te explicar, mas eu quero muito que você sinta. Eu não sei te explicar o amor de Deus, mas eu quero muito que você sinta. Eu acho que é um comparativo muito bom, porque é aquilo, eu sinto, é real, mas eu não sei te explicar. Não dá pra explicar. Você tem que tá? sentir. Você tem que sentir. Senão não Você adianta. tem que sentir. A história dos outros, fala, beleza, bacana, mas você não tá... E te muda muito, é curioso, né? Às vezes muitos genitores não entendem os filhos e tal, mas é muito porque a gente, quando tem filho, a gente entende muito os nossos pais. Então, quando o sucessor tem filho, muito provavelmente a relação dele com o pai dele melhore, porque ele entende, poxa, é isso aqui que meu pai sente por mim. Então, queria muito que os sucessores tivessem o grau de maturidade que eles têm depois que eles tenham filho antes. Porque muitos problemas de relacionamento que teriam muito na fase ali de adolescência, com certeza não existiriam, sabe? Perfeito, cara, perfeito. Mas, Léo, trazendo já pro final da nossa prosa, você como hoje um cara que faz esse intercâmbio, esse canudo, né, na sucessão, e também um cara que vai ser um sucessor, que vai ser, perdão, um patriarca, né, que vai passar a sua sucessão, o que se você pudesse trazer uma mensagem do coração do seu pai? Pode ser mensagem, princípio, valor, e colocar, como com a mão, colocar direto no coração dos seus filhos. O que seria? Eu disse, inclusive, que os meus pais não eram da iniciativa privada e isso foi um descompasso com o que eu seria profissionalmente. Mas os meus pais me passaram o principal para eu ter sucesso, que é, de fato, eu ser uma boa pessoa, eu ser um bom profissional, eu me dedicar a isso. Então, a principal ideia de sucessão da minha família foi dada por esses meus pais. Meu pai tem fazenda, a gente tem que estruturar essa sucessão, mas eu acho que eles me deram a base disso, que é esse ambiente familiar. O que eu quero fazer com os meus filhos é justamente o que os meus pais fizeram comigo, de serem pais presentes, de serem pais que entendam os seus filhos, mas que também coloquem ele nesse ambiente. Eu não sei o que a Manu vai ser, eu não sei o que o Pedro vai ser, eu não sei o que os meus próximos eventuais filhos vão ser, mas eu quero que todos eles sejam pessoas forjadas, pessoas virtuosas e que possam, portanto, ter essa relação próxima comigo ao ponto de eu conseguir ter uma sucessão tranquila. Eu já faço, desde antes de eu ter a Manu, eu já faço o meu planejamento e, obviamente, isso estruturam por uma sucessão patrimonial. Mas eu quero forjá-los, né? Eu quero fazer muito o que você faz hoje em dia, de forjá-los para eles estarem preparados para essa sucessão. Léo, cara, quero te agradecer demais. Obrigado. Uma prosa, assim, cara, boa demais mesmo. Parece que nós tá conversando aqui e deixar nós vai prosear pro resto do dia. Então, quero agradecer ao Léo. E, cara, se inscreva no nosso canal. A gente fala de sucessão toda semana. Nos siga no Instagram, porque lá é todo dia, não é nem toda semana, é todo dia. E deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio, beleza? Moçada, tamo junto. Principalmente, não se esqueça de inscrever no canal, moçada. Por quê? Só vou postar o que é relevante pra você. Então, postei, tocou o sininho, você já vai lá e arrocha. Beleza? Moçada, um abraço, fiquem com Deus. Mais um Agro Sucessão finalizando, graças a Deus. Então, um abraço, bora pro mundo e não pode faltar. Kikikyu!